para a reunião desta noite, quando estudamos a doutrina espírita, procurando nos esclarecer um pouco mais sobre os ensinamentos que ela nos oferece, estimulando-nos sempre a melhorar as nossas atitudes, equilibrar os nossos pensamentos, moderar as nossas palavras, que tenhamos todos um amparo no plano espiritual. Rogamos, Mestre, que ampare todos os nossos companheiros que nos assistem de seus lares, que possam ser envolvidos em muita paz, que possam sintonizar conosco na prece e durante as palestras, porque é justamente por esta sintonia que o auxílio se fará à distância. Rogamos também, Senhor, um amparo para todos os trabalhadores aqui presentes, que nos dão a sustentação vibratória e possam receber bênçãos espirituais. E por fim, Mestre, pedimos a presença de João Luiz dos Santos, Emília Santos, Irma Ragazzi Martins, Benedita Fernandes, de Rolandinho, minha mãe, demais espíritos, familiares, espíritos amigos, que nos acompanham nos trabalhos da instituição Nosso Lar, desta casa, que possam envolver a todos, auxiliando a cada um dos presentes, como também a todos os companheiros que estão em seus lares, que sejam todos amparados, fortalecidos. É contando com este amparo que iniciamos a nossa reunião. Que assim seja. Vamos ter inicialmente a explanação do João. Então nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos e nós vamos entrar no progresso, lei de progresso, e agora o progresso da legislação humana. Kardec pondera se nós poderíamos nos manter apenas com as leis naturais. Será que era possível a sociedade, o povo, se manter a partir apenas de leis naturais? O importante é que a gente entenda que leis naturais, elas estão dentro da nossa consciência e aos poucos nós vamos desenvolvendo a esta consciência. Então, as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência, no DNA espiritual nosso. Então, o que significa dizer que nós vamos desenvolver a esta consciência. No início é uma consciência de sono, depois ela é de sono com sonhos, depois ela é uma consciência lúcida, desperta, depois ela é uma consciência que já tem uma maior abrangência, então ela é uma consciência de si mesmo, até chegar à condição de uma consciência cósmica. Então isso é que é importante. No início nós não podemos, pela nossa pouco conhecimento, pelas nossas poucas experiências, agilizar ou ter uma vida baseada nestas leis. Mas continua Kardec ponderando. Então, na lei humana, não existiam no estado de selvageria, no estado de primitivo, leis humanas. Então, entendamos, nós temos três estágios: o estágio de selvageria, o estágio de barbárie e o estágio que o povo adentra ao estágio de civilização. No estágio inicial, não existem leis, é a lei do mais forte, é a lei do que pode tudo, ou seja, ninguém vai fazer, regulamentar nada. Mas na sequência vai ocorrendo e na barbárie começam a surgir as primeiras leis. Então nós vemos no ano de 3000 a.C., Maat,
a deusa da justiça, da verdade e da correção, o que ela faz? Ela faz o seguinte: ela faz a seguinte avaliação. Ela faz a avaliação de que essa deusa vai pesar com a sua pena, ela vai pesar os atos da pessoa quando ela adentra ao plano espiritual. Então entendamos, cada um de nós vai ser avaliado. Se a nossa consciência é simbolizada pelo coração tiver um peso acima do que a pena dessa deusa, nós não adentraremos ao paraíso. Nós iremos agora ao plano inferior, tendo que retornar ao cenário físico. Se esta pena ou os nossos atos forem leves, ou seja, a nossa consciência estar tranquila, estiver equilibrada, nós poderemos adentrar ao paraíso pela leveza. Então, a deusa Maat é a deusa da justiça que avaliaria as condutas. E existiriam 42 preceitos em que ela vai avaliar. Então, existem preceitos que ela avaliaria o ser humano, as razões pelas quais eles agiram, se mataram, se violaram regras, se prejudicaram pessoas. Então é uma lei impositiva, é uma lei que determinava muitas condutas do não fazer isso, não fazer aquilo. Então nós vemos depois na Babilônia o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, em 1760 a.C., o que ele faz? Ele faz 280 preceitos, só que como ele tira o preceito 13, são 281, e ele manda afixar em todo o reino, em toda a Babilônia, ele manda afixar esta lei que pretensamente ele teria recebido do Deus Sol. E aí estas leis seriam respeitadas por todas as pessoas. No Código de Hammurabi está inscrito a lei de talião: olho por olho, dente por dente. Então eram penas de acordo com a atitude, de acordo com aquilo que a pessoa realizava. Então estava simbolizado com Hammurabi o primeiro código civil que dava uma certa proporcionalidade, que chegou a nós. Então vejamos, antes nós vimos no Egito, mas não era algo que o povo tivesse acesso, estava no livro dos mortos. O Código de Hammurabi, ele foi afixado em todo o local em que era disponível esse reino. E aí as pessoas sabiam, portanto, se ela fizesse isso, o que aconteceria com ela. Então era uma lei civil que dava esta proporcionalidade, ainda que não adequada, mas era uma lei muito firme, era uma lei muito severa, mas era um povo também muito indisciplinado. Então é isso que os Espíritos dizem. A lei é de acordo com aquele povo, com aquele núcleo em que está inserida. Então é importante que a gente compreenda que ele teve a partir daí a sequência nas leis de Moisés. No ano 1250 a.C., Moisés cria 613 preceitos. Nos 5 primeiros livros, ele cria leis civis, leis de saúde, leis cerimoniais, e tem a lei moral, que são os 10 mandamentos. Mas ele tem 613 preceitos, ou seja, a pessoa levantava, a lei determinava que ela orasse mirando-se para Jerusalém. Ela tinha que lavar as mãos, lavar os pés, lavar a sua face. Então eram preceitos de saúde que eles imaginavam que eles teriam que seguir. Não podiam comer carne de porco, não podiam comer nada que ciscasse. Então todo um preceito relacionado às leis humanas. Então ele determina com as leis civis o que a pessoa tem que fazer. Por exemplo, aos sábados, sexta-feira às 6 horas da tarde, a pessoa tinha que ficar no seu lar. Ela podia dar tantos passos, significando que ela podia ir até o templo, a sinagoga e voltar. Apenas isso, não mais do que isso. Então nós vemos que esta lei também, com os 10 mandamentos, é uma lei muito severa, é uma lei também que está inserida, a lei de talião, mas ela é um pouco mais branda do que é o Código de Hammurabi. Por exemplo, se a pessoa é roubada, ela agora perde o dinheiro, ele restitui o outro. Lá na pena do Código de Hammurabi, a pessoa morria, era morta.
Então, era um mensageiro, apesar de uma certa proporcionalidade, a pessoa saber, aqui já abranda-se um pouco mais, aqui já existem preceitos um pouco mais abrandados. O que nós estamos dizendo é que as leis foram seguindo o curso da evolução dos povos. Elas foram seguindo para que os povos que fazem com que as leis surjam, baseado em usos e costumes. Mas vamos lá. Aqui nós vemos na Grécia, no ano de 1200 a 900 a.C., não haviam leis. Não haviam leis, era um povo ainda um pouco bárbaro, um pouco selvagem. Quando Drácula chega no ano de 620 a.C., ele cria as leis. E as leis são leis chamadas draconianas, o que significa leis muito severas. Muito severas. E aí o que vai acontecer? Solon, alguns anos depois, aperfeiçoa a lei, as leis de Drácon, ele utiliza-se dela, ele aperfeiçoa a estas leis, e ele passa agora a fazer assembleias, com 500 membros, chamado Bulé, aonde eles aprovavam as leis. Então veja bem, ele já cria um local para que as leis fossem criadas, ele já cria um outro local, as eclésias, aonde as leis agora as pessoas eram julgadas, eram avaliadas, e ao redor de 8 mil, 10 mil pessoas faziam parte. Toda pessoa com maior de 21 anos podia fazer parte das eclésias. Na Bulé não, na Bulé são aqueles cidadãos que teriam que ter nascido em Atenas, que teriam que ter uma propriedade, que teriam que ter escravos, mas aqui não, nas eclésias, toda pessoa com mais de 21 anos, ele podia votar, ele podia julgar, ele podia fazer parte desse processo. Então nós vemos que aqui ocorre um processo de democratização das leis. Mas continuemos. Em Roma, no ano 451 a.C., 10 patrícios vão até Atenas por pressão da plebe. Porque a plebe estava agora sem saber o que ela estava sendo punida, por qual razão. Então o que eles fazem? Eles pressionam aqueles patrícios para que eles fossem à Grécia, e lá eles vão estudar as leis de Solon, como elas se estabeleciam. E quando eles retornam, eles criam a lei das 12 tábuas. Então são leis que regulamentam o povo romano. O direito romano surge a partir destas leis. Com a invasão dos bárbaros, dos germanos, dos visigodos, se perdeu muita coisa nesse sentido. Então, estas leis determinavam sobre a vida das pessoas. Vocês estão vendo aqui o tribuno da plebe, que eles conseguiram, aqui são 10 leis, eles conseguiram inserir algumas leis. Por exemplo, eles conseguiram fazer com que o plebeu pudesse se casar com a patrícia. Eles conseguiram fazer com que o plebeu tivesse agora assento em assembleias, participação em assembleias. Então houve o que? Uma melhoria com a participação. O plebeu era uma pessoa que não era nobre, não era considerado uma pessoa romana por ser um cidadão romano. Ele não tinha uma alforria, ele trabalhava, era um homem simples do povo, mas ele não tinha as regalias que um patrício possuía. Então, por lutas ele vai conseguir. E aqui nós vemos o direito romano sobre a família, sobre os costumes, sobre as heranças, sobre a vida de uma forma geral do povo romano. Então, determinava em todos os sentidos. O direito romano é conceituado e ainda utilizado no mundo como algo muito bem delineado, muito bem feito ao longo do processo. Ele foi sendo cada vez mais utilizado e respeitado. Mas continuemos para ver a evolução. Quando a gente adentra na Idade Média, nós começamos a ver que existe esta lei, consuetudinários. O que significa? A lei dos costumes. A lei dos costumes. Então vigia, acabou a escravidão. Quando o homem vai para a Idade Média, quando o homem vai para os feudos, quando o homem agora sai das cidades e vai para o campo, ele vai fazer o quê? Ele vai viver segundo regras estabelecidas pelos costumes. Todo bom costume virava lei. Então isso é importante que a gente entenda. Isso estava acima dos reis e dos nobres.
Então eles aceitavam todo o delineamento do trabalho, como seria a remuneração, quais eram as classes, qual era a participação de cada povo. E aqui eu coloquei a regra de São Bento, porque nos falam os juristas que estas 73 regras delineiam e ajudam o mundo medieval a passar por cima de muitas dificuldades. Então o que ele determina? Basicamente, as leis de Moisés: a gente não pode idolatrar, a gente tem que respeitar o pai, a gente tem que respeitar a mãe, a gente tem que respeitar a propriedade privada do outro, mas ele coloca que a gente não pode se lamuriar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que devotar-se ao trabalho e buscar a paz interior e a paz dos povos. Esses preceitos são efetivamente preceitos superiores. Nos fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz: o mundo estava em grande caos, na espiritualidade eles estavam entristecidos, os apóstolos e os benfeitores, porque todos que aqui chegavam caíam. Vieram uma pleiade de espírito, um grupo de espíritos ligados aos apóstolos, que vão agora dar essas regras no mosteiro de São Bento. Vão estabelecer regras de conduta que vai ajudar muito o processo humano no mundo medieval, que era um mundo sem regras. Apesar de terem aqui esses costumes, as pessoas passaram por cima por conta do quê? Do poderio delas, econômico. Então, eles lutavam efetivamente contra tudo e contra todos. E ainda nós vemos aqui a tentativa que teve a espiritualidade de tentar trazer um grande imperador romano, Marco Aurélio, reencarnado agora em Carlos Magno, para que ele restabelecesse o Império Romano. Veja bem, isso nós estamos nos anos 800 por aí, e ele não consegue. No entanto, ele cria leis capitulares, 65 leis, em que ele cria a figura do juiz. Olhe bem, ele cria a figura do juiz para avaliar, um juiz que seria imparcial. Ele cria a figura do recurso contra falsos julgamentos, e ele cria também provas testemunhais, porque aqueles esfainados, aqueles plebeus, aqueles que eram vassalos, e eles não tinham muitas alforrias, não tinham muitas benesses. Então ele tenta ajudá-los, tenta fazer com que a justiça fosse algo imparcial. E olha o que ele vai fazer: uma assembleia dos grandes do Império Carolíngio, o que significava que aos fins de semana, ele e todos os cardeais, ele era um imperador, ele era um nobre, ligado à Igreja Católica, mas ele ia junto com os cardeais ouvir os reclamos, ouvir os problemas, ouvir o que estava ocorrendo nos reinos que estavam em guerra. Então ele tentou restabelecer. Então nós vemos que a lei, ela foi tendo uma melhoria, ela foi tendo um crescimento, ela foi tendo uma progressão. E nós vemos pela primeira vez no ano de 1689, na Inglaterra, a Declaração dos Direitos do Homem, 100 anos antes do que a França. Aqui já em segundo, o rei havia agora tentado passar por cima do legislativo. Um rei tentou passar acima, fazendo com que ele tivesse benefícios, que ele não pagasse isso, não fizesse aquilo, que não passasse pelo legislativo coisas. Ele foi retirado. Foi a Revolução Gloriosa em que Guilherme II adentra o Império Inglês. E aí o que vai acontecer? É feita a Declaração dos Direitos, colocando limites ao poder imperial, ao poder do rei, ao poder daquele monarca. Então foi a primeira vez que ocorreu o Bill of Rights, esta declaração. 100 anos depois vai surgir, com a Revolução Francesa, com a vinda dos iluministas, a busca por fraternidade, por igualdade, por liberdade. Então o ser humano vai buscar esses preceitos. Então nós vemos aqui, quando surge essa declaração com 17 itens, ela faz com que o ser humano seja respeitado, ou ela busca estabelecer esses preceitos. Então ocorreu essa declaração no ano de 1889, que redundou em benefícios, que
independência, nos Estados Unidos e em outros locais, até mesmo no Brasil. Então nós vemos que os povos agora eram vistos de uma outra maneira. Os imperadores, os monarcas agora tinham que ser o quê? Pagar impostos. O clero tinha que pagar impostos. Estava sendo retirado todos os benefícios das classes dominantes, porque surge aqui a burguesia, a classe trabalhadora, a classe média. As pessoas imaginam que burguês é classe alta. Não, burguês é o trabalhador, é a classe média. Ele é que vai levar as artes para o mundo, para o mundo francês, para o mundo à época. E estabelece-se a partir daí estas leis que dão ao homem e ao cidadão vários direitos. Mas nós vamos seguindo, depois do ano de 48, 1948, com a criação da ONU. Estamos aí, terminada a guerra. No ano de 45 termina-se a guerra, no ano de 47 ainda temos a bomba em Nagasaki, e aí cria-se a ONU. E a ONU faz o quê? Declaração dos Direitos Universais. A Declaração dos Direitos Humanos, que o ser humano agora é livre, que o ser humano agora tem que ter algumas benesses, desde o momento que ele nasce, que ele pode buscar, por exemplo, o seu direito de propriedade, tem que respeitar a propriedade alheia, mas ela cria uma série de grupos de estudo que vão surgindo. Declaração da criança, da juventude e das classes menos favorecidas. Então surge com a ONU, com a criação dessa organização das Nações Unidas, todo um processo de melhoria das condições humanas. Mas aí nós vemos no Brasil, a nossa Constituição de 88 é avançadíssima. Ela é avançadíssima. O problema é que ela tem série de preceitos que ainda não se coloca, que ainda não se respeita. Por exemplo, o ser humano tem direito à propriedade, o ser humano é livre, o ser humano tem que ter o mínimo necessário para sobreviver. Então são coisas que ainda não são respeitadas nessa Constituição, que é avançadíssima. Torno a dizer. Então nós vemos que Kardec pondera no mundo e no estágio em que ele se encontrava. As leis severas, elas não seriam necessárias? Olha o que os espíritos respondem. Num povo bárbaro elas são necessárias, mas elas se destinam a punir o mal, depois que o mal está feito. E o que nós temos que fazer é secar a fonte do mal. Então olhe bem, a visão do plano espiritual qual é? Nós não temos o direito sobre a vida do cidadão. Nós não podemos matar o nosso irmão em qualquer condição, seja em pena de morte, seja em eutanásia, seja em aborto. Nós não temos o direito. É só Deus que dá e tira a vida. Correu desta ou daquela forma, nós vamos abrandar os meios para que a pessoa não se perturbe, mas nós não vamos matar quem fez. Olhe bem, levar a pena de morte ao infrator é fazer com que a nossa sociedade esteja falida. Eu vou agir de forma despótica, porque eu não acredito na educação, eu não acredito na melhoria. Mudemos os meios, mudemos as condições de vida, melhoremos a nossa sanidade na convivência. E olhe bem o que está colocado aqui. Esses locais aqui, mais claro, o verde mais claro, é onde foi abolida a pena de morte. No verde o mais claro de todos aqui, o verde bem claro, é onde ela é abolida, só que em certas ocasiões, em guerra, é permitida, inclusive no Brasil. No vermelho ela foi abolida na prática, mas ela é legal, ela ocorre. E a pena de morte legalizada totalmente no vermelho. No laranja, abolida, mas é legal. Então nós vemos que o mundo ainda está sob a égide de penas em que o ser humano se arvoram a ser juiz da vida alheia. Ah, mas ele cometeu isso e cometeu aquilo. Criemos leis que não dão a ele uma possibilidade dele imaginar que ele vai ter sursis, que ele vai ter benefícios, que ele vai ser avaliado criteriosamente, que ele vai estar sob a custódia do Estado com avaliadores precisos. Então, não vamos criar uma lei que dê um tempo determinado para que ele fique. Não tem tempo determinado para crime hediondo. Então, nós temos que ter noção que a nossa finalidade é educar, é melhorar, é ajudar. Mas continua Kardec perguntando:
só a educação poderá mudar os homens, que então não precisarão de leis tão rigorosas. Educação com os valores morais. Não é uma educação formal, são valores morais que mudam uma sociedade. Isso começa em casa, mas é essa sociedade que tem que proporcionar esses valores de forma a as pessoas se envolverem. Porque se nós não fizermos isso, nós não mudamos o ser humano, nós não mudamos os povos, nós não melhoramos as condições de vida. Conta-nos Humberto de Campos um caso interessantíssimo. 4 jovens chegaram ao plano espiritual. No plano físico eles tiveram um acidente, eram jovens operários, e todos eles foram saudados, todos eles receberam condecorações, todos eles foram avaliados de forma criteriosa como homens bons. Chegando no plano espiritual, o juiz pediu para avaliar um por um, e foi ser feita uma assembleia. Várias pessoas participaram. Ele chama o primeiro, e ele denota que o rapaz tem pontos negros. Ele diz: eu vejo a sua aura envolta com uma lama. Você cometeu algumas atrocidades. Choram por você órfãos e viúvas. Choram por você pessoas que você esqueceu-se, que você não dá a elas a devida ajuda. Então você agora deverá voltar a esta comunidade para que você se reabilite, ajudando a eles a se reerguerem, a terem segurança. Chamou o segundo e viu, ele tinha uma aura cinzenta, e olhou e disse: você, na fábrica onde você trabalhava, você não mereceu salário, você se abocanhou de partes e vantagens que não foram condizentes com aquilo que você fez. Você vai retornar agora ao cenário físico para devolver às pessoas e esta fábrica em trabalho voluntário aquilo que você ganhou indevidamente. Chamou o terceiro agora para avaliar e disse: você foi correto, você é um homem digno, só que você fez tudo dentro da lei da correção, mas você vai voltar ao cenário físico para você se sublimar. Você ficou diante da vida material de forma correta. Quando um quarto foi chamado, um homem, um operário simples que ninguém valorizava, ele foi colocado. Esse homem está sendo condecorado. O juiz se ajoelhou, e você vai a paragens superiores, tal a grandeza dos seus atos. Todos ficaram despeitados e perguntaram. O rapaz foi levado. O que ele fez? Ele não apenas cumpriu com o seu papel, ele ajudou, ele fez com que algumas querelas fossem evitadas. Ele deu agora do seu tempo livre para ajudar pessoas. Ele fez com que aquela comunidade em que ele estava inserido fosse acalmada, fosse aplainada, fosse envolvida em bênçãos. Ele era o homem de consolo, de orientação a todos. Então entendamos, quando isso chegar no mundo material, quando nós soubermos as intenções das pessoas, quando efetivamente nós soubermos as causas que determinaram aquele insucesso, aquele problema, nós estaremos diante de um outro momento evolutivo. Enquanto isso não chegar, o que nós faremos? Agir de acordo com a nossa consciência, equilibrado em paz, buscando o melhor nosso, mas do nosso irmão, e que Deus nos ampare. No estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos analisando o capítulo Não Coloqueis a Candeia debaixo do alqueire. E um dos itens que Kardec coloca neste capítulo se intitula Os sãos não têm necessidade de médico. Para ilustrar este capítulo, Kardec cita o Evangelho de Mateus em uma passagem em que Jesus estava na casa de Mateus quando vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se colocaram à mesa com Jesus e seus discípulos. E vendo isso, os fariseus, que eram adversários ferrenhos do Cristo, disseram aos seus discípulos:
Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? E Jesus, tendo ouvido o que os fariseus haviam dito aos seus discípulos, ele se antecipa e responde: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Quando nós observamos esses 3 versículos do Evangelho de Mateus, nós precisamos voltar um pouco à história para nós entendermos em que contexto isso foi falado. Os fariseus, eles não admitiam a companhia de criaturas pobres, humildes e sofredoras. Eles eram muito orgulhosos e eles se achavam detentores exclusivos das coisas divinas. Portanto, eles não aceitavam nem mesmo o Cristo, nem mesmo as lições que o Cristo oferecia às pessoas, justamente porque eles estavam atemorizados por todo o movimento criado e por toda a consequência dos ensinamentos de Jesus às pessoas necessitadas, aos aflitos, aos sofredores. Então nós vamos ver que os fariseus eram pessoas que se contrapunham e questionavam tudo que o Cristo fazia, e eles procuravam nas menores coisas da vida de Jesus algo que pudesse incriminá-lo diante das leis que eles submetiam às pessoas. Assim nós vamos ver que quando os fariseus viram o Cristo se alimentando junto com pessoas consideradas de má vida, com os publicanos na casa de Mateus, a primeira coisa que eles perguntam então: como que o Cristo que vocês falam ser bom, ser justo, come junto com pessoas de má vida? Eles falavam isso porque eles não aceitavam essas criaturas como pessoas, como seu próximo. E Jesus, quando responde que os sãos não precisavam de médico, ele falava justamente por quê? Porque a mensagem de Jesus, ela era dirigida principalmente aos pobres e aos deserdados. Pois eram eles que tinham a maior necessidade de consolação, de conforto, de estímulo. Ele endereçava a sua mensagem aos cegos dóceis. Quando nós vemos cegos, são aqueles que não tinham esclarecimento, aos cegos dóceis e de boa fé. Eram pessoas ignorantes dos conhecimentos, muitas vezes pela sua simplicidade, mas eles tinham boa fé, eles tinham boa índole. Então a mensagem de Jesus era destinada a esse grupo de pessoas que ele dizia serem enfermos da alma. Então a sua mensagem era justamente para essas pessoas, para que servisse de terapêutica, para que eles pudessem se levantar da dificuldade que estavam, para enxergar a vida de uma forma diferente, com mais esperança, e não àqueles orgulhosos que acreditavam possuir toda a luz e não ter necessidade de nada, como por exemplo os fariseus. Então o Cristo nos fala, Eliseu e Bonatti, que ele tinha a sua mensagem destinada aos simples, aos necessitados, àqueles que sofriam, aqueles aflitos diante das situações em que se encontravam. E estas pessoas mereciam então a atenção de Jesus. As criaturas carentes encontravam na mensagem do Cristo o conforto espiritual e a esperança de dias melhores. Quando nós lemos o romance de
Emmanuel, psicografado pelo Chico, a Ave Cristo, nós vamos encontrar ali que os romanos não entendiam por que os cristãos, aqueles que haviam recebido as orientações que o Cristo havia dado, eles não entendiam por que eles tinham tanta força, uma força moral, uma força espiritual tão grande, que eles eram capazes de entrar nas arenas para serem devorados pelos leões, cantando hinos de louvor a Deus. Onde que eles encontravam esta força? A não ser na fé, a não ser na confiança em um Deus Pai, que havia sido estimulado justamente pelas lições de Jesus. Assim, nós vamos encontrar que Joana de Ângeles, no livro A Flores do Caminho, fala, Joana Amélia Rodrigues, fala que eram todos ontem como hoje. E aí ela faz um paralelo aos dias de hoje, doentes da alma. Então nós, depois de 2020 anos, continuamos com a doença da alma, continuamos tendo a necessidade de buscar a terapêutica, que está muitas vezes ao nosso lado, mas nós preferimos fechar os olhos para aquela terapêutica que está pronta para atenuar as nossas aflições e buscarmos o imediatismo, e buscarmos satisfazer os nossos interesses, buscarmos satisfazer as nossas paixões. Assim, Amélia Rodrigues fala que doentes da alma, eles desejavam, na época do Cristo como hoje, a cura do corpo. No entanto, o Cristo oferecia a eles, como hoje a doutrina espírita nos oferece, o auxílio para que nós nos equilibremos e para que nós encontremos a saúde física a partir de nossa própria modificação interior, a partir do nosso próprio equilíbrio energético. Mas o Cristo oferecia a eles a diretriz evangélica, que é a verdadeira terapia para o espírito, a única medicação para eliminar os sofrimentos. Então vejam que o Cristo, ele dava o amparo às pessoas, dava a palavra, dava o estímulo e fazia com que elas se revigorassem moral e espiritualmente, e oferecia como que eles deveriam se manter naquela condição, que era seguindo o Evangelho, que eram as diretrizes estabelecidas pela missão de Jesus. Assim nós vamos ver que da mesma forma que há 2000 anos isso acontecia, hoje continua a acontecer. Nós melhoramos, temos mais conforto em nossa vida, temos uma tecnologia que nos satisfaz mais os nossos interesses, as nossas necessidades intelectuais. No entanto, as nossas aflições continuam muito próximas daquilo que havia há 2000 anos atrás. E é justamente quando nós estamos dentro desse campo aflitivo é que nós encontramos no Evangelho, encontramos na prece, encontramos no passe, encontramos no trabalho que assiste ao necessitado um pouco de paz para cada um de nós. Assim, nós precisamos ver que Emmanuel, ele fala que a saúde que todos nós buscamos, ou por meio do nosso equilíbrio psíquico, com consequências físicas, ou por meio de tudo aquilo que nós fazemos em nossa vida, ela deve ter uma perfeita harmonia com a alma. A nossa alma tem que estar equilibrada, a nossa alma tem que estar em paz,
Porque se nós estamos em paz conosco mesmo, nós temos uma melhoria do nosso quadro orgânico muito mais favorável para a recuperação. Hoje, diferente de algumas dezenas de anos atrás, a Organização Mundial da Saúde deixa de ver a doença do ponto de vista físico. A doença, ela tem 4 aspectos: físico, social, mental e espiritual. O que não era aceito pela medicina e nem pela Organização Mundial da Saúde. Então nós vamos encontrar a saúde integral, quando esses 4 fatores estiverem em equilíbrio. Então nós vamos estar com uma saúde orgânica, mas sabemos que a saúde orgânica tem muito a ver com o nosso equilíbrio mental, tem muito a ver com a nossa condição espiritual, tem muito a ver com a nossa sociabilidade, porque somos animais sociais. Precisamos nos relacionar com os outros. Na troca de energias que nós temos para com os outros, nós nos alimentamos e alimentamos também os outros quando essas energias são boas. Portanto, nós precisamos entender que hoje esses 4 fatores, a somatória desses 4 fatores, é que fazem realmente a saúde. E o Cristo já via isso. Ele procurava mostrar que a necessidade física que as pessoas tinham estava diretamente relacionada à paz que elas deveriam ter sob o ponto de vista mental, à espiritualização que elas deveriam ter na crença em Deus, e a necessidade que elas deveriam ter de compartilhar tudo aquilo com o próximo. Porque não adianta eu ter conhecimento, eu ter a saúde, eu ter a paz interior, eu ter uma espiritualização, se eu não compartilho com o próximo. Eu preciso dividir isso. Eu preciso me socializar, compartilhando estes atributos que foram adquiridos ao longo das existências com o nosso próximo, estendendo a mão quando eles necessitem, da mesma forma que nós recebemos mãos na nossa necessidade. Então nós vamos encontrar que essa já era a visão do Cristo há 2000 anos atrás. Nós demoramos mais de 1960 anos para chegar nisso, para entendermos esses 4 fatores que nós vamos encontrar dentro da doutrina espírita, uma figura inquestionável quanto ao seu valor, que é Adolfo Bezerra de Menezes, que no dia 29 de agosto comemora o seu aniversário de nascimento. Nós vamos encontrar que Adolfo Bezerra de Menezes, ele foi médico, militar, escritor, jornalista, político, e nos 25 anos finais da sua vida, ele se dedicou ao estudo e à dedicação à doutrina espírita. Ele veio para o Rio de Janeiro após grandes dificuldades da sua família, e para se sustentar dentro do estudo da medicina, ele dava aula de filosofia e de matemática no Rio de Janeiro. E nós vamos encontrar que ele também, pelo seu caráter sério, pela sua dignidade, ele foi convidado a seguir a carreira política. E ele foi vereador, deputado geral,
que seria para nós hoje um deputado federal, e em 1885, após 30 anos de dedicação à vida política, ele resolveu dar um fim nessa experiência. Em 1885, ele já era espírita há 10 anos. E nós vamos encontrar que na sua carreira política ele foi uma pessoa de grande atividade, buscando sempre o bem-estar do próximo. Tanto é que ele escreve artigos sobre a abolição da escravatura no Brasil e também fala aos políticos sobre medidas que o governo deveria tomar após a libertação dos escravos. Mas, em 1875, 10 anos antes dele abandonar a carreira política, ele recebe um presente que foi a primeira tradução do Livro dos Espíritos. Esse presente veio justamente do tradutor, Dr. Joaquim Carlos Travassos. E quando ele recebe este livro, ele olha o livro e fala: mas não terei culpa nenhuma em ler mais uma filosofia, eu que já li tantas outras filosofias em minha vida. E começa a ler o livro justamente numa viagem que ele ia da sua clínica, do seu consultório, até a sua casa de bonde. Só que ele se embeveceu tanto com a leitura que ele perdeu onde ele deveria realmente parar. E ele fala: lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Essas eram as afirmações do Dr. Bezerra de Menezes após ler esta tradução do Livro dos Espíritos. A faceta de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes no Espiritismo foi marcante, e nós vamos ver que ele, 10 anos depois, 11 anos praticamente depois de ter lido o Livro dos Espíritos, ele que frequentava algumas reuniões, mas ele não se julgava ainda capacitado para dirigir alguma coisa da doutrina espírita. Mas 11 anos depois, em 1986, com 55 anos de idade, ele, diante de um grande público que se estima em 2.000 pessoas aproximadamente, no salão de conferência da Guarda Velha, justificou a sua opção definitiva de abraçar os princípios da doutrina espírita. Foi um comunicado, inclusive, que mereceu notas nos jornais da época. No entanto, a doutrina espírita, ela estava passando por um momento difícil, porque haviam duas alas, a ala científica e a ala mística. A ala científica achava que a doutrina espírita deveria ser somente estudo da ciência e da filosofia, e a área mística deveria ser o estudo do Evangelho. E justamente para aproximar um grupo e outro, é que em 1889, Bezerra de Menezes ele foi eleito presidente da Federação Espírita Brasileira. E dentro da Federação Espírita Brasileira, que na época era a sede do Rio de Janeiro, ele iniciou o estudo sistemático, como nós fazemos hoje aqui, o estudo sistemático, de um Livro dos Espíritos, e passou a redigir para a revista oficial, a
para o órgão de comunicação oficial da Federação Espírita alguns artigos, só que ele adotava o pseudônimo de Max. Organizou eventos, congressos e em 1895, após ele sair da presidência por alguns anos, em 1895 ele é chamado novamente para reassumir a presidência da Federação, o que ele exerceu até a data do seu falecimento. E foi o período em que ele também estabelece na Federação o estudo sistemático do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos encontrar que é justamente na figura de Bezerra de Menezes que nós vamos ter o início do movimento de unificação da doutrina espírita no Brasil. Sob o ponto de vista médico, nós vimos sob o ponto de vista político e o trabalho espírita de forma muito reduzida. Sob o ponto de vista médico, até hoje ele é conhecido como médico dos pobres, pois nunca cobrava consultas de quem não podia pagar. Chegava a pagar até mesmo o medicamento homeopático dos pacientes. E aqui nesta imagem vocês veem a farmácia Cordeiro, que manipulava os medicamentos homeopáticos, e o consultório do Dr. Bezerra de Menezes era logo aqui ao lado desta farmácia. Assim nós vamos ver que era justamente este amigo que fazia com que as pessoas tivessem o medicamento e muitas vezes sem nenhum tostão no bolso, ele pedia para que o cordeiro farmacêutico cedesse o medicamento, porque ele pagaria com o que ele arrecadasse nos dias seguintes. A sua clientela era muito mais de pobres e necessitados do que de pessoas abastadas. Ele tinha uma diferença como médico. Ele não via apenas uma criatura enferma. Ele analisava o tipo social, adivinhava-lhes as amarguras do espírito e auscultava-lhes as dores morais. E receitava. Ele dava a medicação para o corpo, mas dava a medicação para o espírito, na atenção, na boa palavra, no carinho que ele dedicava a todos aqueles que o procuravam. Bezerra de Menezes desencarnou em 11 de abril de 1900. E nós vamos encontrar que Leon Denis, quando soube do desencarne de Adolfo Bezerra de Menezes, escreveu: quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. Assim nós vamos ver que Adolfo Bezerra de Menezes, ele praticava realmente tudo aquilo que ele havia absorvido da doutrina espírita, tudo aquilo que ele havia absorvido das lições do Cristo. Ele tinha em sua mente que os sãos não necessitavam de médico, mas os aflitos, os desvalidos da sorte, eles precisavam do medicamento e ele oferecia a homeopatia como medicamento, mas precisavam, acima de tudo, da diretriz do Evangelho, precisavam, acima de tudo, do amor, do carinho e da atenção. Há um ano atrás, foi realizado no Senado Federal uma sessão especial em homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes, requerida pelo senador Eduardo Girão, do Ceará. E ali nós vamos ver algumas manifestações, como por exemplo a de José Carlos de Luca, que falou: Bezerra de Menezes olhava para os invisíveis, para os que não tinham nome nem dignidade, e não eram ouvidos pelo Estado e pelos poderes públicos. Seu amor acolhia aos que não tinham dinheiro para pagar uma consulta,
e sequer comprar um remédio para as suas receitas. E nós vamos encontrar que o seu biógrafo, Luciano Klein, também fala que Bezerra foi e ainda é um dos maiores humanistas que o mundo conheceu. Um homem que pregava o que vivia e vivia o que pregava. Assim, neste dia em que nós estamos comentando uma lição do Cristo sobre os sãos não necessitam de médicos. Nada melhor do que relembrarmos esta figura espírita do nosso Brasil, chamado Kardec brasileiro, que dentro da sua grandeza espiritual, ele foi em 1950, segundo relatos de Ramiro Gama, ele foi em uma festividade no mundo espiritual para comemorar os 50 anos de desencarne de Bezerra. Ali, ele recebeu uma notícia de Maria, por meio de Celina, de que a partir daquele dia ele iria trabalhar em esferas superiores. E vejam a grandeza desse espírito, que pede para Celina ser a intermediária de um pedido para Maria, mãe de Jesus. Ele agradecia aquela orientação, ou aquela oportunidade de trabalhar em esferas superiores, mas suplicava para ficar no seu humilde posto junto à terra, a fim de continuar atendendo aos pedidos de seus irmãos terrestres, que tantas provas lhe dão continuadamente de estima e gratidão. Vejam a grandeza desse espírito, que fez da sua existência um verdadeiro trabalho em favor do próximo, levando o atendimento, levando o amor, e dando tudo de si em favor daquelas criaturas. Assim, nada melhor do que desejarmos, do que fazermos esta homenagem neste dia a Dr. Bezerra de Menezes, considerado o Kardec brasileiro. A ele a nossa homenagem e a nossa gratidão. Que todos tenham a paz. Então vamos finalizar a nossa reunião. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, e conjuntamente vibrarmos por locais em nossa cidade, para que o medicamento, para que o amparo, para que a proteção, para que o lenitivo chegue a esses ambientes. Primeiramente, vibremos pelos hospitais em nossa cidade. A Santa Casa, o Hospital da Unimed, o Hospital Central, o Pronto-Socorro Municipal, os CAPs de Benedita Fernandes, que todos esses ambientes possam ser saturados de energias de amor e de paz. Que os irmãos que lá estão possam revigorar-se, possam confiar, possam se estimular a melhorias, compreendendo que na vida existem regulamentos pré-fixados, sábios e justos, que dão a cada um de nós aquilo que é necessário ao nosso crescimento. Que todos eles recebam em seus íntimos este amparo e esta certeza de que não estão esquecidos. Nada é ao acaso. Existem leis justas e existem circunstâncias necessárias para que elas ocorram. E quando isso vier a ocorrer,